Eu ainda estava com a terra úmida debaixo das unhas quando o telefone tocou. A lembrança do caixão descendo lentamente, enquanto minhas pernas tremiam como se fossem ceder, ainda pulsava dentro de mim como uma ferida aberta. Enterrar um filho é como ter o próprio coração empurrado para dentro de um buraco escuro. E o pior é que eu mesma joguei a primeira pá de terra. Eu queria acreditar que aquele gesto simbolizava despedida, mas na verdade parecia uma traição. 2 horas depois do enterro de Daniel, meu único filho, eu mal conseguia respirar. Sentei-me na beirada da cama, tentando arrancar da mente a imagem do rosto dele, tão sereno no caixão, como se estivesse apenas dormindo depois de voltar da faculdade. Mas a morte dele não parecia um evento natural. Parecia uma interrupção violenta do destino. Quando o telefone tocou pela segunda vez, o som cortante fez meu corpo estremecer. Eu, uma mulher de 63 anos, experiente em tantas dores, percebi de imediato que havia algo errado, porque ninguém liga tão cedo depois de um funeral, a não ser que esteja desesperado ou aterrorizado. Atendi com a voz embargada, imaginando que fosse alguém oferecendo condolências atrasadas. Mas não. A voz do outro lado era firme, baixa, quase sussurrada. Senhora Marta, aqui é a professora Helena. Preciso que a senhora venha até a escola, agora. Não conte a ninguém. A senhora pode estar em perigo. A frase me atravessou como uma lâmina. Perigo? Daniel tinha acabado de ser enterrado. Como ainda havia perigo? A professora ajustou o tom antes que eu pudesse responder. Venha sozinha, e depressa. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Meu coração batia tão forte que quase abafava o som da minha respiração. Puxei o casaco, ainda com o cheiro do cemitério impregnado, e saí de casa como quem atravessa um campo minado. O caminho até a escola parecia mais longo do que nunca, apesar de eu conhecê-lo desde que Daniel tinha 5 anos. Cada esquina carregava uma memória dele. Às vezes que correu até mim com um desenho nas mãos, ou quando reclamava da mochila pesada. E agora, era como se tudo estivesse silenciosamente observando minha dor, esperando para revelar algo. Quando virei a última esquina, avistei o prédio da escola, iluminado apenas pelos refletores da entrada. Era noite, e aquele lugar, sempre tão vivo com risos e passos apressados, parecia agora um cenário abandonado. Estacionei tremendo, não havia movimento. Só então percebi algo que fez meus joelhos falharem. Havia um homem parado na porta. Alto, braços cruzados, rosto parcialmente escondido pela luz fraca. Quando ele ergueu o rosto para me olhar, eu congelei. O mundo desapareceu num estalo. Meu peito afundou. Aquele rosto. Fazia mais de 30 anos que eu não via, mas eu jamais esqueceria. Guilherme. O homem que quase destruiu minha família quando Daniel ainda nem era nascido. O mesmo que jurou que meu marido pagaria por tê-lo denunciado. Eu achei que ele tivesse sumido, desaparecido no passado. Mas ali estava ele, parado, vigiando a porta da escola como se estivesse me esperando. Senti minhas pernas vacilarem e precisei me apoiar no carro. Por um instante, pensei que fosse desmaiar. Por que ele estava ali? O que tinha a ver com Daniel? Com o telefonema da professora? Todas as perguntas se chocaram dentro de mim, criando uma onda de pânico. A vontade instintiva foi dar meia volta, dirigir sem olhar para trás, fugir para qualquer lugar. Mas o nome do meu filho ecoou com força. Daniel. Se houvesse algo que ele tentou me alertar, algo que o levou à morte, eu precisava encarar a verdade, mesmo que ela tivesse o rosto de um fantasma do meu passado. Guilherme deu um passo à frente, mas seus olhos não tinham a mesma dureza que eu lembrava. Havia algo quebrado neles, como se estivesse carregando um peso que o próprio corpo mal suportava. Marta, ele disse com a voz baixa e arrepiou cada fibra da minha espinha. Eu preciso falar com você. Meu instinto materno, sempre forte, sempre pronto para defender meu filho, gritou dentro de mim. Não confie. Mas ao mesmo tempo, outra parte minha,
a que percebe detalhes que ninguém nota, captou algo estranho. Medo. Ele estava com medo. A porta da escola se abriu de repente e a professora Helena surgiu. Ela parecia exausta, pálida, com olheiras profundas. Senhora Marta, entre. Rápido. Seu olhar desviou para Guilherme. Você também. Não podemos conversar aqui fora. Entrei na escola com o coração na garganta. A cada passo, tudo dentro de mim exigia respostas. Daniel havia morrido em um suposto assalto. Um crime comum, disseram. Um azar terrível. Mas agora, cada detalhe parecia suspeito. O telefonema urgente, o homem do passado, o olhar apavorado da professora. Algo dentro de mim dizia que nada sobre a morte de Daniel tinha sido um acaso. Caminhamos até a sala dela, onde uma pilha de papéis estava empurrada para o canto, como se tivesse sido remexida às pressas. Helena fechou as cortinas, trancou a porta e só então falou. Marta. Ela respirou fundo. Achei algo que pertence ao Daniel. Algo que ele escondeu de todos. Algo que... Sua voz tremeu. Pode ter custado a vida dele. Eu senti o chão desaparecer. Helena abriu uma gaveta e tirou um caderno preto de capa rígida, gasto nas bordas. Era o caderno preferido do meu filho. Aquele que ele usava desde pequeno para anotar pensamentos, sonhos, contas, ideias. Mas este não era igual. Havia marcas de dedos, páginas dobradas, anotações em vermelho, como se Daniel tivesse usado aquilo às pressas, sob tensão. Quando toquei no caderno, senti um arrepio subir pelo braço, como se o objeto carregasse o último sopro de vida do meu filho. Ele me entregou isso 2 dias antes de morrer, disse Helena, com os olhos marejados. Disse que, se algo acontecesse, eu devia dar para você, mas pediu que eu esperasse até o funeral. Pediu para eu não alertar ninguém, nem a polícia. Meu coração se esmagou por dentro. Por quê? Minha voz saiu num sussurro desesperado. Por que o meu filho pediria segredo? Helena olhou para Guilherme e aquele olhar compartilhado me deu um frio profundo na alma. Porque, ela respondeu, ele descobriu algo sobre pessoas perigosas, pessoas que ele seguia, pessoas que... Ela engoliu seco. Não hesitariam em matar quem se aproximasse demais. Meu sangue gelou. Daniel não havia morrido em um assalto. Daniel havia sido silenciado. E de alguma forma, sem que eu entendesse ainda o porquê, Guilherme, o homem que eu mais temi na juventude, estava envolvido nisso. Quando abri as primeiras páginas do caderno, percebi que minha vida estava prestes a desmoronar pela segunda vez naquele mesmo dia. Abri o caderno com mãos trêmulas, sentindo a textura áspera das páginas usadas às pressas. Era como se Daniel tivesse escrito correndo, olhando por cima do ombro, como alguém que sabe que o tempo está acabando. A primeira página trazia apenas 3 palavras, escritas com letras grandes e quase ilegíveis. Eles estão aqui. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Olhei para Helena em busca de explicações, mas ela apenas balançou a cabeça como quem diz continue. Eu virei a página e senti meu peito apertar. Ali estavam listas. Nomes, horários, lugares, locais que Daniel frequentava, mas também outros que ele jamais me contou visitar. Parecia um diário de vigilância. Meu filho, de 20 anos, seguia pessoas. Observava, anotava. Mas por quê? Quem eram aqueles nomes? Ele começou a agir diferente há alguns meses, disse Helena baixando a voz. Vinha para a escola cabisbaixo, mas ao mesmo tempo atento, sempre olhando ao redor. Eu achava que fosse ansiedade por causa da faculdade, mas então ele me procurou. Fechei o caderno um instante, apertando-o contra o peito, como se quisesse protegê-lo. Meu filho estava com medo? Perguntei, tentando controlar a dor na garganta. Helena respirou fundo. Muito. Ele disse que descobriu algo grande demais e que precisava proteger você antes de qualquer coisa. Ele não me contou os detalhes, mas me deu esse caderno e pediu que eu guardasse. Eu o escondi aqui, na escola, com medo de que alguém o encontrasse em casa. Voltei a folhear as páginas com mais calma. Cada anotação parecia mais desconexa que a anterior, mas algo chamava muita atenção. Círculos vermelhos em torno de alguns nomes, sempre acompanhados da palavra perigo. Entre eles, um que me fez perder o ar.
Guilherme Andrade. Levantei os olhos lentamente para o homem sentado ao meu lado. Ele não desviou o olhar. Não tentou se defender. Não tentou negar. Apenas disse: ele me seguiu porque desconfiava que eu não estava sozinho nessa briga. Helena arregalou os olhos. Eu senti meu pulso acelerar. Briga? Perguntei, incapaz de esconder a incredulidade. Com quem? Contra o quê, Guilherme? Ele passou as mãos no rosto, como quem carrega um peso antigo demais. Não é uma história simples, Marta. E eu sei que você tem todos os motivos do mundo para me odiar. Mas o que está acontecendo agora é muito maior do que qualquer coisa que aconteceu no passado. Daniel se aproximou de algo que eu tento derrubar há anos. Senti um calafrio que começou na nuca e desceu pela coluna. Você está dizendo, minha voz tremia, que meu filho morreu por causa de algo que você está envolvido? Guilherme fechou os olhos, apertando-os com força. Estou dizendo que ele estava no lugar certo, mas na hora errada. E viu o que não deveria. Ele me seguiu porque desconfiou que eu sabia. E descobriu parte da verdade. Helena se aproximou, como se quisesse juntar os fragmentos da conversa. Daniel me disse que havia pessoas influentes envolvidas, pessoas que ninguém imaginaria. Meu coração bateu mais forte. Pessoas influentes? Quem? Como? Continuei virando as páginas do caderno. Em uma delas, Daniel havia desenhado um mapa da cidade, marcando pontos com pequenos X. Havia setas, horários e observações. Eles se reúnem sempre às terças. Carros sem placa visível. Homens armados. Eu senti as mãos suarem. Meu filho estava investigando criminosos. Ele era só um garoto. Sussurrei, sentindo o mundo ficar turvo. Por que se meter nisso? Foi então que o segundo objeto apareceu. Helena abriu sua gaveta, tirou uma mochila preta, velha, simples, com manchas de barro, e colocou sobre a mesa. Essa era a mochila dele no dia que me procurou. A polícia devolveu depois do enterro. Disseram que não tinha nada importante. Mas quando abri, encontrei isso. Ela retirou um envelope pardo, grosso, cuidadosamente lacrado com fita adesiva, escrito em tinta azul. Se acontecer alguma coisa comigo, entregue para minha mãe. Meu corpo inteiro estremeceu. Engoli o choro porque sabia que, se começasse, eu não pararia mais. Guilherme olhou para o envelope como se já soubesse o que havia dentro. Abra, ele disse com firmeza. Mas prepare-se. Daniel era mais corajoso do que qualquer adulto que conheci. Minhas mãos tremiam tanto que precisei respirar fundo 2 vezes antes de romper a fita adesiva. Dentro havia fotos. Muitas fotos. Tirei-as uma a uma, espalhando sobre a mesa. Eram imagens de carros entrando na tal ONG que Helena mencionara no capítulo anterior. Um prédio simples, pintado de azul claro, que oferecia atividades sociais para jovens carentes. Mas nas fotos, jovens não apareciam. Apenas homens carregando caixas fechadas, caminhões entrando à noite, pessoas de terno em reuniões às escondidas. E então, a imagem que fez meu estômago virar. Um homem abraçado a outro, sorrindo diante da fachada da ONG. Um homem que eu conhecia desde antes de Daniel nascer. Um homem que frequentou a minha casa. Um homem que segurou meu filho no colo quando ele tinha 3 meses. Meu cunhado, Maurício. Senti a sala girar. Helena percebeu a mudança no meu olhar. A senhora o reconhece? Assenti, muda. Guilherme se aproximou, apontando para a foto. Ele é um dos nomes que Daniel mais pesquisou. Ele suspeitava que seu cunhado estava usando a ONG como fachada. Eu mesmo investigava isso. Seu filho chegou perto demais de descobrir tudo. Senti um frio cortante dentro de mim. Maurício, irmão do meu marido, o homem que me ajudou tanto após a morte de João. O mesmo que, com lágrimas nos olhos, me abraçou no enterro de Daniel e disse que a vida era injusta demais. Mentiroso. Respirei profundamente, tentando recobrar algum controle. Por que Daniel não me contou nada? Perguntei, sentindo as palavras quase se partirem. Eu poderia ter ajudado. Eu teria feito qualquer coisa. Guilherme abaixou a cabeça. Ele não queria que nada acontecesse com você. Ele sabia que estava sendo seguido. Sabia que estava sendo observado. E sabia que, se você soubesse, seria a próxima. Senti um arrepio tão forte que meus dentes bateram. A professora Helena tocou meu braço com delicadeza.
Senhora Marta. Daniel não confiava na polícia. Ele achava que havia gente envolvida até lá dentro. Por isso procurou a mim. Por isso anotou tudo no caderno. Por isso tirou essas fotos. E então ela completou, quase num sussurro. Ele sabia que não sobreviveria. As palavras me atingiram como um golpe no peito. Daniel sabia. Meu filho sabia que poderia morrer. E mesmo assim, não desistiu. Eu fechei os olhos, sentindo uma força estranha nascer dentro de mim. Uma força quente, densa, que se espalhava pela minha pele. Não era apenas dor. Não era apenas luto. Era algo mais profundo. Algo que só uma mãe ferida entende. Uma coisa eu sabia. Se Daniel começou essa luta, eu iria terminá-la. Passei longos segundos encarando as fotos sobre a mesa, tentando organizar a tempestade de emoções que me consumia. Meu filho, meu menino, passara meses seguindo criminosos, anotando cada passo deles como um investigador profissional. E tudo isso sem me contar, sem permitir que eu dividisse com ele nem um fragmento do peso que carregava. De repente, eu comecei a enxergar detalhes que antes pareciam apenas mudanças comuns na rotina dele. Os dias em que chegava mais tarde, o olhar distraído na mesa do jantar, o hábito de trancar a porta do quarto com mais frequência. Eu achava que era estresse da faculdade, ou talvez algum problema pessoal que ele ainda não queria compartilhar. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que ele estivesse perseguindo homens armados. Virei o caderno para as páginas centrais, onde anotações de Daniel eram mais intensas. Havia setas, palavras sublinhadas, linhas curvas ligando nomes que eu não conhecia. E no meio desse emaranhado, alguns desenhos rápidos, rostos esboçados, talvez de pessoas que ele observou como se estivesse tentando memorizar características. Mas algo chamou mais a minha atenção. Uma frase escrita em letras pequenas, apertadas no canto inferior da página. Eles estão mais perto do que imaginam. Um arrepio subiu pela minha espinha. Daniel não estava apenas observando criminosos, estava sendo observado por eles. Minha garganta secou, e eu me apoiei na mesa, respirando fundo para não deixar a angústia me dominar. Marta, disse Helena, aproximando-se com cuidado. Ele me procurou mais de uma vez. Às vezes vinha pálido, tremendo, como se tivesse visto algo terrível. Olhei para ela, buscando mais detalhes. E você não chamou a polícia? Ela fechou os olhos, visivelmente atormentada. Ele me suplicou para não chamar. Disse que não confiava em ninguém além de mim. Disse que se a polícia fosse avisada, o problema dobraria de tamanho. Ele tinha tanto medo. A voz dela falhou. Mas também tinha tanta determinação. Guilherme, que até então apenas observava, se aproximou. Daniel era inteligente. Ele percebeu conexões que até adultos experientes demorariam para notar. E estava certo. A polícia realmente não é segura nesse caso. Minha pele se eriçou. Ah, você está insinuando que há policiais envolvidos na morte do meu filho? Guilherme não respondeu imediatamente. Seus olhos pesados pareciam carregar uma verdade que ele não queria entregar tão cedo. Estou dizendo, respondeu enfim, que o buraco é mais fundo do que você imagina. E Daniel estava descendo nele rápido demais. Meu coração doeu. Meu filho, sozinho, enfrentando algo tão grande. Folheei o caderno novamente, buscando algo que pudesse me orientar. Foi então que notei uma página grifada com insistência. No topo, Daniel escrevera: ONG Esperança Jovem, fachada. E abaixo, entrada dos fundos, 23h30. Caixas pesadas, sem identificação. Pessoas encapuzadas. A ONG, aquela bendita ONG, mostrada tantas vezes na televisão como exemplo de solidariedade. Eu mesma já havia doado roupas para eles. Maurício, meu cunhado, sempre aparecia nas fotos, sorrindo ao lado das crianças. Agora, ao ver as fotos tiradas por Daniel, percebi que não havia criança alguma naquelas imagens. Apenas homens carregando caixas. E então me perguntei, caixas com o quê? Alimentos, medicamentos, doações ou algo muito pior? Helena percebeu minha inquietação. Daniel achava que a ONG servia para esconder algo ilegal. Por isso começou a seguir seus representantes. Ele me disse que tinha quase certeza, mas ainda faltavam provas concretas. Guilherme pigarreou, como se preparasse o próximo passo da revelação.
O que seu filho viu dentro da ONG era perigoso demais, mais do que qualquer pessoa imagina. Eu já tinha suspeitas, mas eles são cuidadosos. Daniel conseguiu registrar coisas que nem eu consegui. O tom dele me fez estremecer. Você está me dizendo que meu filho entrou naquele lugar? Guilherme hesitou, mas nelas havia uma sinceridade torpe, que doía aceitar. Sim, ele entrou e saiu de lá abalado. Me procurou, mas não teve coragem de falar tudo. Apenas disse que estava com medo de que alguém fizesse mal a você. Senti uma fisgada no peito, tão forte que quase me dobrei. Ele me seguia com medo que eu fosse atacada? Perguntei, a voz esgarçada. Meu Deus, por que ele não me disse nada? A resposta veio rápida, firme e dolorosa. Porque ele sabia que você iria enfrentar o mundo inteiro por ele, disse Helena. E talvez isso piorasse tudo. Fiquei em silêncio, porque era verdade. Eu enfrentaria, sem pensar, sem medir riscos. Ele sabia disso. Continuei analisando o caderno e encontrei uma parte onde Daniel anotara datas específicas. Encontros noturnos, horários de reuniões, movimentações suspeitas. Mas havia algo ainda mais estranho. Um nome repetido diversas vezes, sempre com interrogações ao lado. G.A. G.A.? G.A. ligado ao M. Olhei para Guilherme. G.A. É você? Perguntei hesitante. Ele respirou fundo. Sim, Daniel achava que eu estava envolvido com os criminosos. E ele não estava totalmente errado em desconfiar, mas também não estava certo. Eu investigava, assim como ele, só que de uma forma mais discreta. Quando ele percebeu que eu sabia mais do que aparentava, começou a me seguir. Ele queria entender meu papel nisso tudo. Helena, então, me entregou um papel que tirara do fundo da mochila de Daniel. Ele escreveu isso no último dia em que veio me procurar. Peguei o papel dobrado com cuidado. Ao abri-lo, senti as palavras queimarem meus olhos. Se eu sumir, não foi acidente. Eles vão tentar fazer parecer. Mãe, se você encontrar isso, siga o nome na última página do caderno. Eu folheei desesperadamente até o final. A última página estava quase em branco, exceto por um único nome escrito em letras grandes. Maurício. Meu corpo congelou. Guilherme observava meu rosto com atenção. Daniel descobriu a peça central do esquema. Seu cunhado está no topo. E se você está lendo isso agora, significa que estamos todos em risco. A sala pareceu encolher. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Meu luto se transformou em algo mais denso, mais afiado. Não era apenas tristeza. Não era apenas dor. Era fúria. O tipo de fúria que não desaparece. O tipo de fúria que começa a construir vingança. Eu já sabia que nada seria como antes. E que eu não descansaria enquanto não descobrisse exatamente o que meu filho viu. Mesmo que isso me destruísse no processo. Saí da sala da professora Helena com o caderno de Daniel apertado contra o peito, como se fosse um escudo, um relicário, um fragmento vivo do meu filho. A noite estava fria, pesada, e parecia observar cada movimento meu com olhos atentos. Guilherme pediu que eu esperasse enquanto ele verificava o estacionamento. A professora ficou na porta, olhando para os lados como alguém que sabe que a própria sombra pode ser perigosa. As luzes fluorescentes do corredor piscavam, criando uma atmosfera de abandono, como se a escola inteira tivesse se tornado cúmplice de um segredo que nunca deveria ter sido descoberto. Enquanto caminhávamos para fora, percebi que minha respiração estava curta, irregular. Mas não era fraqueza. Era adrenalina, algo que, aos 63 anos, eu nunca pensei que sentiria com tamanha intensidade. Eu estava entrando no mundo que meu filho tentou enfrentar sozinho. E agora, de alguma forma, eu precisava continuar sua luta. Do lado de fora, o vento varria o pátio com um assobio inquietante. Guilherme caminhava alguns passos à frente, os olhos varrendo o estacionamento como um predador experiente. De repente, ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Instintivamente, eu parei. Um som seco, como um passo rápido, ecoou perto dos carros. Minha pele arrepiou inteira. "Fiquem atrás de mim", murmurou ele. Helena se aproximou de mim, suas mãos geladas tremendo tanto quanto as minhas. Por um instante, achei ver uma silhueta entre os veículos, mas quando pisquei, desapareceu. Guilherme caminhou até o local.
Verificou ao redor e voltou com o senho franzido. Não estamos sozinhos, disse com a voz baixa, mas firme. E eles sabem que você tem o caderno. Senti um nó se formar na garganta. Como eles saberiam tão rápido? Guilherme olhou diretamente para mim. E naquele instante, percebi que havia uma verdade que ele ainda não tinha contado. Porque eles te observam há meses, Marta. Desde que Daniel começou a vasculhar as coisas. Eles sabiam de cada passo dele. E agora estão rastreando os seus. Minha mente girou. Meses. Eles me observaram meses. E eu não notei nada. Quando chegamos ao carro, notei algo estranho. A porta traseira estava um pouco aberta, milímetros apenas. Mas eu sabia que não tinha deixado assim. Guilherme ergueu a palma da mão, pedindo que não me aproximasse. Ele abriu a porta com cuidado. Nada parecia fora do lugar, exceto por uma folha branca, colocada perfeitamente no meio do banco. Uma única frase: "Pare de se envolver ou você será a próxima." Senti minhas pernas cederem. Helena segurou meu braço. Guilherme amassou o papel com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Eles estão com medo", disse ele, encarando o bilhete com fúria. E quando esse tipo de gente sente medo, eles ficam ainda mais perigosos. Meu coração martelava no peito. O que eles querem? Guilherme respirou fundo. Querem apagar qualquer vestígio que ligue o nome do seu cunhado ao que acontece na ONG. Seu filho descobriu demais. E agora, você tem tudo o que ele deixou para trás. Eles precisam que você se cale. Olhei para o papel amassado, para o caderno, para a mochila aberta. E senti algo se transformar dentro de mim. "Eu não vou parar", murmurei. "Eu não vou me calar. Não depois do que fizeram com o meu filho." Guilherme me observou por um longo tempo, avaliando minha força, testando se eu realmente estava pronta para enfrentar aquilo. Depois, assentiu. "Então, você precisa ouvir tudo." Voltamos para dentro da escola, desta vez para uma sala fechada, mais afastada. Guilherme trancou a porta, pediu que desligássemos os celulares e os colocássemos dentro de uma caixa de metal. "Eles rastreiam tudo", explicou. "Se estivermos com os aparelhos ligados, mesmo sem sinal, podem ouvir partes da conversa." Sentei-me, sentindo uma mistura de medo e determinação. Helena ajeitou os óculos, claramente nervosa. "O que exatamente você sabe, Guilherme?" Perguntei com firmeza. Ele respirou fundo, apoiando as mãos sobre a mesa. Daniel se aproximou da verdade sem entender o tamanho dela. "Mas eu entendo. Há anos eu investigo a ONG Esperança Jovem. Eles usam crianças e adolescentes apenas como fachada. Na verdade, o lugar serve para..." Ele hesitou, escolhendo as palavras. "Tráfego de pessoas e contrabando de armas." Meu estômago se revirou. Armas? Pessoas? Meu Deus! Daniel viu isso? Ele viu mais do que deveria. Guilherme respondeu com os olhos sombrios. E quando viu seu cunhado lá dentro, achou que eu estava no mesmo esquema. Tentou descobrir quem eu era de verdade. Mas Daniel era jovem, corajoso, impulsivo. Ele queria montar tudo sozinho, apresentar tudo pronto para proteger você. Só que isso o tornou alvo. Meu coração doeu. O peso da tragédia começou a adquirir outra forma, mais concreta, cruel e calculada. "E por que você está me ajudando agora?" Perguntei direta. "Depois de tudo o que aconteceu no passado?" Os olhos de Guilherme baixaram por um instante, como se ele carregasse a vergonha de anos. "Porque seu marido estava certo", confessou. "Eu denunciei as pessoas erradas, mas não tinha provas suficientes. Eles quase me mataram. E eu passei anos fugindo, investigando pelas sombras. Quando Daniel cruzou meu caminho, percebi que ele estava seguindo os mesmos rastros. Ele me lembrou de mim mesmo. Só que melhor, mais inteligente, mais puro. Eu tentei afastá-lo, mas ele já estava dentro demais." Helena levou a mão à boca, chocada. Minha respiração falhou. Mas não foi por medo, foi por entendimento. Meu filho não era uma vítima perdida. Ele era um guerreiro silencioso que lutou até o fim. "Daniel confiou em você no final?" Perguntei. Guilherme engoliu seco. Ele me disse, no dia anterior ao assalto, que tinha encontrado as provas, que ia te contar tudo depois da faculdade. Ele estava radiante, Marta. Disse que finalmente vocês poderiam viver em paz, que a senhora ficaria orgulhosa. A voz dele falhou, mas alguém ouviu a conversa.
Eles interceptaram ele antes que chegasse em casa. A sala inteira ficou em silêncio. Minha alma se rasgou, mas não de um jeito que me destruísse. Eu senti algo feroz crescer dentro de mim. Um luto que se transforma em propósito. Uma dor que se converte em aço. Eu me levantei devagar e disse a única coisa que fazia sentido. Eu vou terminar o que meu filho começou. Guilherme me encarou com surpresa, depois respeito. Helena enxugou uma lágrima silenciosa. Eu respirei fundo e continuei. Mas vocês vão me dizer exatamente o que eu preciso fazer. A noite parecia mais pesada quando deixamos a escola. Cada sombra projetada no asfalto carregava a sensação de que alguém estava observando, esperando, respirando na escuridão. A professora Helena insistiu para ir até minha casa comigo, e Guilherme nos seguiria em outro carro para garantir que ninguém nos encurralasse no caminho. Eu agarrei meu caderno, o envelope com as fotos e a mochila de Daniel como se fossem partes do corpo dele que eu não suportava perder novamente. No retrovisor, observei as luzes da escola se apagando, uma a uma, enquanto nos afastávamos. O mundo lá fora já não era o mesmo que existia antes da morte de Daniel. Agora, cada esquina parecia esconder ameaças, cada carro estacionado parecia conter olhos observando. Mas apesar do medo crescente, havia outro sentimento pulsando dentro de mim. Determinação. Uma força que eu não imaginava que pudesse brotar da dor. Helena permaneceu em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela, pensativa. Percebi seu rosto refletido no vidro e o tremor leve de seus dedos segurando a bolsa. Quando finalmente falou, sua voz soou baixa, quase um segredo. Marta, Daniel confiava muito na senhora. Ele me disse no último dia em que veio à escola que você era tudo o que ele tinha, que faria qualquer coisa para te proteger. Meu peito se apertou profundamente. Eu já sabia disso. Sempre soube. Mas ouvir de outra pessoa, naquela noite sombria, trouxe uma dor agridoce, um orgulho que cortava como faca. Ele sempre foi assim, murmurei. Sempre pensou nos outros primeiro. Até demais. Helena respirou fundo, como se estivesse criando coragem para revelar algo que carregava há muito tempo. Ele também me disse que achava que alguém muito próximo da senhora estava envolvido, alguém em quem a senhora confiava. Ela hesitou. Ele não disse quem, só que estava com medo de como isso poderia te afetar. Meu coração bateu mais forte. Eu sabia do que ela estava falando. Ou melhor, de quem? Maurício. O nome dele parecia gravado nas entrelinhas de tudo o que Daniel havia deixado para trás. Helena, comecei tentando manter o tom firme. Quero que você me diga a verdade. Desde quando você suspeitava que algo assim estava acontecendo? Ela arregalou os olhos, surpresa pela minha pergunta direta. Desde que ele começou a faltar às aulas às terças-feiras, respondeu. Ele dizia que tinha consulta, dentista, qualquer desculpa. Mas eu percebia que ele estava diferente, vigilante, atento demais, como alguém que carrega um segredo grande demais para a idade. Eu engoli seco. Meu filho estava carregando sozinho uma carga que nenhum adulto suportaria. Mas antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Quando chegamos ao meu portão, Guilherme já havia estacionado na frente de casa, como uma sentinela solitária. As luzes do poste refletiam seu rosto tenso. Ele caminhou até nós imediatamente. Entrem rápido, ordenou com seriedade. Eu dei uma volta no quarteirão e vi um carro parado na esquina. Não reconheço, mas não gosto dessa sensação. Meu corpo inteiro se arrepiou. Helena segurou meu braço enquanto subíamos os degraus. Quando entrei, tive a estranha sensação de que alguém já estivera ali antes. O cheiro do ambiente parecia diferente, mais frio, mais metálico. Guilherme percebeu imediatamente. Não toquem em nada, disse, caminhando pela sala com passos leves. Seguiu, observando sua postura concentrada. Ele analisava cantos, maçanetas, frestas, como alguém que já vivera esse tipo de situação mais vezes do que gostaria. De repente, ele parou ao lado da mesa da sala. Um envelope branco estava ali. Algo que eu tinha certeza de que não deixei. Minhas mãos gelaram. Guilherme pegou o envelope com um lenço, como se acreditasse que pudesse haver impressões digitais.
Eles estiveram aqui recentemente, murmurou. Talvez minutos antes de chegarmos. Eu senti o ar faltar. Helena levou a mão à boca, horrorizada. Dentro do envelope havia outra folha branca, assim como a deixada no carro da escola. Mas desta vez havia 2 frases. Você não deveria ter aberto o caderno. E logo abaixo, Maurício não gosta de quem se mete. Meu corpo inteiro congelou. Não era mais uma suspeita. Não era mais uma possibilidade. Era uma confirmação cruel. Maurício estava envolvido. Ele sabia que eu estava mexendo onde não devia. E estava mandando recados. Senti o estômago embrulhar, uma mistura de raiva e medo. Eu mal conseguia respirar. Isso é um aviso direto, sussurrei. Ele sabe que estamos juntos. Ele sabe que estamos investigando. Guilherme assentiu. E vai tentar nos calar. Depois apontou para algo no chão perto da porta. Um pequeno aparelho preto, minúsculo. Um grampo. Eles estavam escutando. Meu coração quase parou. Alguém esteve dentro da minha casa instalando grampos. E agora sabia tudo o que falamos. Cada palavra, cada respiração. Helena se apoiou na parede, pálida. Isso é maior do que imaginávamos. Muito maior. Guilherme então se aproximou de mim, seus olhos cheios de gravidade. Marta, agora você entende por que Daniel estava com medo. Porque ele não te contou nada. Ele sabia que no momento em que você se envolvesse, se tornaria alvo. Eles fariam qualquer coisa para te silenciar. Uma onda de tremor percorreu meu corpo. Eu me sentei no sofá, segurando o caderno de Daniel com força. Minha mente estava em caos, mas ao mesmo tempo, extremamente clara. Eu quero saber tudo, disse com voz firme. Até o último detalhe. Se meu cunhado destruiu a vida do meu filho, eu vou destruir a dele. Vou entregar tudo o que ele fez. Vou expor cada crime, custando o que custar. Helena ficou em silêncio, chocada com minha determinação. Guilherme assentiu, como se reconhecesse ali a centelha de algo que ele esperava ver. Então precisamos agir rápido, ele disse. Porque agora eles sabem que você está disposta a lutar. E isso te torna ainda mais perigosa para eles. Eu apertei o caderno contra o peito. Meu coração doía, mas queimava com uma intensidade que eu nunca senti antes. Por Daniel, murmurei. Por tudo o que fizeram com ele. A sala ficou silenciosa por um instante. Mas não era o silêncio do medo. Era o silêncio de uma promessa. Eu iria até o fim. Naquela noite, quase não dormi. O relógio marcava 3 e pouco da manhã, quando eu ainda estava sentada na cama de Daniel, com o caderno aberto sobre o colo. O quarto dele parecia suspenso no tempo, como se estivesse esperando o dono voltar a qualquer momento. A mochila jogada num canto, os livros empilhados, a caneca com um restinho de café seco na mesa. Tudo gritava a ausência dele de um jeito que feria a alma. Eu passava os dedos pelas lombadas dos livros, tentando sentir ali um pouco da presença que me foi arrancada. A cada página do caderno, eu sentia não só o medo de Daniel, mas também sua coragem. Ele não era apenas um curioso metido onde não devia. Ele era um jovem tentando consertar um mundo podre antes que esse mundo esmagasse quem ele amava. E, por ironia cruel, foi esmagado por ele. Guilherme e Helena tinham ido embora pouco depois da meia-noite. Ele me orientou a trancar portas e janelas, não atender nenhum número desconhecido e, principalmente, não confrontar Maurício. Ainda. Mas como não confrontar um homem que eu conhecia há mais de 40 anos e que agora eu sabia ter ligação direta com a morte do meu filho? Olhei para a prateleira no alto do guarda-roupa de Daniel e lembrei de algo. Uma caixa azul que ele guardava desde a adolescência. Eu sempre respeitei muito o espaço dele, mas naquela noite nada mais era só dele. Tudo que Daniel deixou passou a ser também meu instrumento de guerra. Subi numa cadeira e puxei a caixa com cuidado. Estava mais pesada do que eu lembrava. Sentei na cama e levantei a tampa. Dentro, encontrei recortes de jornais, certificados, fotos antigas e pastas. Pastas etiquetadas com datas e nomes. Mas o que me fez gelar foi uma pasta vermelha com uma etiqueta escrita à mão. Família. Não mostrar para a mamãe. Por um segundo, meu coração parou. Em seguida, acelerou tanto que senti o sangue pulsar nos ouvidos. Minhas mãos tremiam quando abri a pasta,
mas eu sabia que já não havia caminho de volta. Os primeiros papéis eram cópias de contratos, extratos de doações e relatórios da ONG Esperança Jovem. Em muitos deles, o nome de Maurício aparecia como presidente de honra ou principal apoiador financeiro. Já não era segredo. Mas, em meio àquelas folhas oficiais, havia algo ainda mais perturbador. Cópias de documentos antigos com o nome do meu falecido marido, João. Eu arregalei os olhos. "O que você descobriu, meu filho?" Sussurrei, sozinha no quarto. Havia ali contratos de empréstimo, acordos extrajudiciais e um papel com a assinatura de João e Maurício lado a lado, datado de mais de 25 anos atrás. O título dizia Confissão de Dívida. Minhas mãos ficaram geladas. Eu nunca tinha visto aquele documento. Naquele tempo, João passava por dificuldades financeiras. Eu me lembrava bem. Noites em claro, contas atrasadas, o medo de perder a casa. Maurício surgiu como um salvador, oferecendo ajuda, propondo investimentos e parcerias que, segundo ele, tirariam João do buraco. Eu confiava em Maurício. Ele era o cunhado prestativo, bem-sucedido, sempre sorridente. João desconfiava, mas a necessidade venceu o orgulho. E agora, ali diante de mim, eu via que o preço daquela ajuda tinha sido muito maior do que João me contou. Daniel, com a letra firme, anotara nas margens. Pai entrou em negócio sujo sem saber? Maurício usou dívida para chantagear? Será que foi por isso que o pai morreu tão de repente? Senti um soco no peito. A morte de João sempre tinha um gosto amargo na minha memória. Oficialmente, foi um infarto fulminante. Estresse, excesso de trabalho, pressão. Eu aceitei essa explicação porque precisava de algo para segurar a dor. Mas com o tempo, alguns detalhes começaram a incomodar. A forma como Maurício assumiu tudo logo depois, cuidando de papéis, resolvendo dívidas, organizando a herança. Ele dizia que era por bondade. Eu quis acreditar. Daniel não quis. Continuei folheando a pasta. Havia fotos antigas de João e Maurício juntos, em reuniões, em frente a terrenos vazios que algum dia se tornariam empreendimentos. Em uma das fotos, Guilherme aparecia ao fundo, com expressão séria. Atrás da foto, Daniel escrevera: Guilherme trabalhava com eles? Pai rompeu com alguém? Meu coração se retorcia a cada nova anotação. Daniel não estava investigando apenas o presente. Ele estava cavando o passado da própria família. Ele desconfiava que a raiz do mal que matou ele já tinha tocado meu marido décadas antes. Comecei a lembrar de conversas soltas, frases soltas que na época não fizeram sentido. Lembrei de João sentado na varanda, fumando um cigarro, olhando para o nada, murmurando: alguns favores saem caro demais, Marta. Na época pensei que fosse só cansaço. Agora via que havia culpa, medo, talvez arrependimento. Eu acariciei a borda da foto, lágrimas ardendo nos olhos. Meu amor, o que você enfrentou sozinho? Murmurei, pensando em João e em Daniel ao mesmo tempo. Mas ao fundo da pasta, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um bilhete amassado, com a letra de Daniel, claramente escrito com raiva. Se o tio Maurício fez com o pai o que está fazendo com esses jovens, ele nunca foi família. Foi só um carrasco com laço de sangue. Fechei os olhos, respirei fundo. A palavra família nunca me pareceu tão distorcida. Aos poucos, comecei a montar a linha do tempo na minha cabeça. João, endividado, aceita a ajuda de Maurício. Maurício usa essa dívida para empurrá-lo para negócios obscuros, talvez lavagem de dinheiro, talvez esquemas que ele não compreendia totalmente. Guilherme se envolve, tenta denunciar. Dá errado. Todos saem queimados. João adoece por dentro, carregando segredos demais. Morre cedo demais. Maurício cresce politicamente, se limpa por fora, se apresenta como benfeitor. Anos depois, o filho que João deixou, Daniel, começa a farejar a sujeira debaixo da ONG. Segue nomes, horários, carros. Encontra o nome de Maurício. Encontra, talvez, ligações com o passado do próprio pai. Vai fundo demais e acaba morto em um assalto. Não era coincidência. Era um ciclo de culpa, medo e silêncio, que agora chegava até mim. Nesse momento, outra memória antiga veio com força.
Uma discussão antiga entre João e Maurício, que ouvi escondida atrás da porta do quarto, quando Daniel ainda era pequeno. Você prometeu que só seria um investimento, Maurício, João gritava. Eu não vou lavar dinheiro para ninguém. Você já está dentro até o pescoço, irmão, Maurício respondeu com uma calma fria. Se pular agora, não é só você que afunda. É a Marta. É o menino. Eu havia esquecido disso. Ou melhor, eu tinha enterrado essa lembrança. Agora, ela voltava como uma faca. Daniel, de algum jeito, desenterrou o mesmo passado. E pagou o preço. Passei as mãos no rosto, tentando conter o tremor. A sensação de culpa me esmagava, como mãe, como esposa, como mulher. Eu vivia ao lado de dois homens marcados pelo mesmo algoz, e não percebi. Eu deixei Maurício entrar na minha casa, abraçar meu filho, sentar à minha mesa. Eu o consolatava quando ele dizia estar cansado da vida política. E agora eu via. Ele nunca esteve cansado. Ele estava confortável demais para parar. Fechei a pasta com firmeza. Naquela hora, uma coisa ficou clara. Maurício não era apenas um homem envolvido em crimes. Ele era o elo entre a destruição do meu marido e a morte do meu filho. Ele era o fio que ligava todas as tragédias da minha vida. E era esse fio que eu, agora, estava pronta para puxar até desmanchar tudo. Olhei para o espelho do quarto de Daniel. Me vi. Uma mulher de 63 anos, olhos cansados, cabelo grisalho preso num coque simples. Por fora, frágil. Por dentro, eu sentia uma tempestade que nem eu mais conseguia segurar. Você achou que eu ia enterrar o meu filho e ficar em silêncio, Maurício? Murmurei para o reflexo. Você me criou achando que eu era fraca, pois agora vai conhecer a mulher que você ajudou a destruir e que não tem mais nada a perder. Sentei novamente na cama, abri o caderno na última página, encarei o nome dele escrito pela mão de Daniel e fiz, em silêncio, uma promessa. Eu iria expor tudo, o passado, o presente, o que fizeram com João, o que fizeram com Daniel, e quando terminasse, o nome de Maurício não seria mais sinônimo de poder. Seria sinônimo de queda. A manhã seguinte chegou sem que eu tivesse dormido um minuto sequer. Quando o sol tocou a janela do quarto de Daniel, senti como se a luz estivesse invadindo um território que não lhe pertencia. Um território feito de luto, angústia e promessas de vingança. Eu estava sentada exatamente na mesma posição em que havia adormecido por poucos minutos, segurando o caderno com tanta força que meus dedos doíam. Mas, apesar da exaustão, algo dentro de mim estava desperto como nunca. A dor havia mudado de forma. Não era mais a dor que me esmagava. Era a dor que me empurrava. Levantei-me devagar, ajeitando a manta sobre a cama de Daniel. Passei um minuto olhando aquele espaço que ele construiu com amor, com personalidade, com sonhos que nunca se realizariam. Agora, aquele quarto se tornava uma espécie de quartel-general. O lugar onde eu reconstruiria os passos do meu filho e daria continuidade ao que ele começou. Desci para a cozinha e preparei café mecanicamente. Cada movimento parecia parte de um ritual silencioso de despedida do que restava da minha antiga vida. Quando me sentei à mesa, vi algo que não notara na noite anterior. Um livro de Daniel deixado no centro, aberto, marcado com uma caneta azul. Era um livro de sociologia. Na página marcada havia uma frase sublinhada por ele. Às vezes, lutar pelo que é certo significa colocar a própria vida em risco. Fechei o livro devagar. Daniel sabia. Ele sempre soube. Pouco depois das 8, recebi uma mensagem de Helena. Está tudo bem? Guilherme quer falar com você. Pode vir à escola às 10 horas. Eu respondi que sim, mas antes de sair, decidi fazer algo que vinha adiando desde a noite anterior. Ligar para Maurício. O telefone tocou 2 vezes antes de ele atender. Marta? Disse ele com a voz carregada de falsa preocupação. Como você está? Precisa de algo? Meu estômago se revirou. A voz dele me enojava agora. Precisamos conversar, respondi, tentando manter o tom neutro. É importante. Houve um silêncio rápido, calculado. Claro, venha almoçar aqui hoje. Assim conversamos com calma. Hoje não dá. Minha voz saiu firme. Mas eu aviso quando puder. Antes que ele respondesse, desliguei. Eu precisava que ele soubesse que algo estava diferente.
mas não podia entregar meu jogo tão cedo. Ao chegar à escola, Guilherme estava no estacionamento, encostado no carro, com expressão grave. Parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Quando me aproximei, ele abriu a porta do lado do passageiro. Entra. Temos muito para falar e pouco tempo. Obedeci sem discutir. Quando estávamos em movimento, ele começou. Eles aumentaram a vigilância. Recebi avisos de 2 contatos meus de que o grupo está inquieto. Maurício não gostou nada de saber que você esteve com a professora Helena ontem. Isso mexeu com ele. Eu percebi, respondi, lembrando do bilhete deixado na minha casa. A boa notícia, continuou Guilherme, é que quando alguém poderoso se desespera, ele comete erros. E é nos erros que conseguimos provas. Eu o encarei, sentindo uma centelha de esperança. Então vamos coletá-las. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com minha segurança. Está mesmo preparada para isso? Assenti. Eles tiraram tudo de mim. Agora não tenho mais nada a perder. Guilherme pareceu aceitar aquela resposta como definitiva. Chegamos a uma pequena sala no fundo da escola. Um depósito antigo onde ninguém entrava. Helena já nos esperava lá dentro, com o rosto abatido, mas firme. Sobre a mesa havia 2 computadores, papéis espalhados e pastas que ela organizara durante a madrugada. Passei a noite analisando os documentos que estavam na mochila de Daniel, disse ela. Há padrões, horários de entrada e saída de pessoas da ONG, nomes recorrentes e... isto. Ela me entregou uma folha impressa com uma tabela. À primeira vista parecia apenas uma lista de depósitos bancários. Mas quando vi o nome do remetente, senti meu coração apertar. Instituto Esperança Jovem, Fundo Auxiliar. Para contas variadas, sempre no mesmo dia do mês. E na maioria das vezes, para pessoas que Daniel anotou como observadas. Transferências ilegais, disfarçadas como ajuda social. Maurício administra esse fundo, disse Helena. E ele aumenta a quantia sempre que um novo lote de doações chega. Tenho quase certeza de que isso está ligado ao contrabando. Eu apertei os lábios, respirando fundo. O castelo dele começava a mostrar rachaduras. O que vamos fazer com isso? Perguntei. Guilherme abriu uma pasta preta. Dentro dela havia um laptop, um pendrive e 2 câmeras pequenas. Vamos fazer o que Daniel tentava fazer, disse ele. Vamos reunir provas, as provas que podem derrubar Maurício e todos os cúmplices. Como? Perguntei. Ele me mostrou um mapa da ONG com rotas marcadas. Amanhã à noite haverá mais uma entrada clandestina. Eles sempre fazem às terças, 23h30. Ele apontou para uma seta. Aqui, neste corredor dos fundos, não há câmeras. Eles acreditam que ninguém sabe. Daniel sabia. Meu coração bateu com força. Meu filho havia encontrado o único ponto cego daquele lugar. E pagou por isso. Vamos entrar lá? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Sim, respondeu Guilherme. Mas com cuidado. Só precisamos de imagens, nada além disso. Helena olhava para mim com uma mistura de preocupação e admiração. Marta, você tem certeza? E ali, naquele momento, a virada aconteceu dentro de mim. Eu respirei fundo. Segurei o caderno de Daniel e disse: Daniel entrou sozinho. Eu não vou cometer o mesmo erro. Guilherme assentiu com respeito. Então hoje começa a nossa preparação. Precisamos testar equipamentos, planejar rotas, revisar saídas. Qualquer erro pode ser fatal. Enquanto organizávamos tudo, Helena me chamou de lado. Achei uma gravação no pendrive de Daniel, disse, entregando-o a mim. Ele gravou isso 2 horas antes de morrer. Meu coração disparou. Liguei o arquivo. A voz de Daniel encheu a sala, trêmula, mas determinada. Se algo acontecer comigo, sigam o nome na última página. Eu confio em vocês. Mãe, me desculpa. Eu precisava fazer isso. Levei a mão à boca contendo um soluço. Eu sabia que depois daquele áudio não havia volta. Naquela tarde, quando voltei para casa, encontrei mais um bilhete jogado discretamente por debaixo da porta. Pare, Marta, você não vai aguentar saber a verdade. Mas eles estavam errados. Eu ia aguentar. Eu ia descobrir. E eu ia derrubá-los. A partir daquele dia, eu deixei de ser apenas uma mãe em luto. Passei a ser uma mulher em guerra. E essa guerra estava apenas começando.
O bilhete deslizado por debaixo da porta ainda estava sobre minha mesa quando me sentei diante dele, com as mãos entrelaçadas e o estômago embrulhado. Ameaças tinham um peso diferente quando vinham de desconhecidos, mas quando vinham de alguém que um dia dividiu risos e jantares na mesma mesa que você, a sensação era outra. Era como se a faca usada para ferir tivesse sido tirada da própria gaveta da sua cozinha. Peguei o bilhete mais uma vez. Pare, Marta. Você não vai aguentar saber a verdade. A letra era firme, rápida e, de certa forma, familiar. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era quase como ouvir a voz de Maurício dizendo aquelas palavras, com aquela falsa preocupação que sempre mascarou sua frieza. Ele nunca foi o tipo de homem que tolerava perder controle. E agora, vendo seu império ameaçado por uma mulher de 63 anos armada apenas com um caderno e um coração em fúria, ele começava a mostrar o verdadeiro rosto. O de um homem capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. O resto da tarde passou como num turbilhão de preparação. Revisei cada anotação de Daniel, cada foto, cada gravação. Senti como se tivesse um mapa incompleto nas mãos, um quebra-cabeça com peças faltando, peças que estavam escondidas dentro de um homem que um dia eu chamei de família. Quando o relógio marcou 5 da tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei o telefone e, desta vez, fui eu quem ligou para Maurício. Ele atendeu rapidamente. Marta, que bom que ligou. Eu ia te chamar para jantar mais tarde. Senti que você estava distante ontem. Tudo bem? A voz dele tinha aquele tom meloso, calculado, treinado ao longo dos anos de política. Um tom que eu, por décadas, engoli sem questionar. Precisamos conversar, respondi, deixando a aspereza escapar. E não pode ser depois. Tem que ser agora. Houve uma breve pausa do outro lado. Uma pausa que dizia mais do que palavras. Claro. Venha. Estou em casa. Desliguei sem agradecer. Eu ia entrar no covil do lobo. Mas agora eu não era mais a ovelha que ele pensava. Eu tinha o caderno de Daniel, a gravação, o nome dele escrito na última página. Eu tinha a verdade começando a se revelar. E isso era mais poderoso do que qualquer arma. Quando estacionei em frente à casa dele, senti meu coração acelerar. A fachada imponente, os jardins impecáveis, a porta de madeira entalhada, tudo exalava riqueza e controle. Mas agora, olhar para aquilo me causava repulsa. Quantas daquelas flores tinham sido regadas com sangue de inocentes? Quantos dos tijolos daquela casa tinham sido erguidos com o dinheiro sujo da ONG? Toquei a campainha. A porta se abriu quase imediatamente. Maurício apareceu com um sorriso largo, os braços abertos. Marta, que bom te ver. Como você está se sentindo? Tem comido bem? Precisa de alguma coisa? Aquele teatro me enojava. Eu quero respostas, falei, passando direto por ele. O sorriso dele vacilou por meio segundo, mas logo voltou ao lugar. Respostas? Sobre o Daniel? Eu já disse que estou aqui para tudo o que você precisar. Entrei na sala e parei diante da mesa de centro, onde havia fotos de família, inclusive uma em que Daniel, ainda criança, estava sentado no colo dele. Aquela imagem agora parecia deformada, tóxica. Daniel estava investigando você. Anunciei sem rodeios, encarando-o. Maurício congelou. Por uma fração de segundo, o rosto dele ficou pálido antes de recuperar a postura. O quê? Que absurdo, Marta! Ele era como um filho para mim. Você sabe disso. Ele tinha provas. Continuei. Fotos suas na ONG, registros de depósitos, nomes de pessoas envolvidas. Ele sabia que a ONG não era o que você dizia. A máscara dele começou a rachar. Marta, isso é perigoso. Você está sendo manipulada por alguém. Daniel estava confuso, abalado. Ele estava lúcido. Interrompi. Mais lúcido do que eu jamais estive. Maurício respirou fundo, caminhando até o bar para servir uma dose de uísque. Seus dedos tremiam levemente. Quando virou o rosto novamente, seus olhos já não carregavam simpatia alguma. Só cálculo. Você encontrou o caderno, não foi? A pergunta dele rasgou o ar como uma confissão indireta. Eu não respondi. Meu silêncio foi resposta suficiente. Ele deu um sorriso curto, quase triste. Sempre te admirei, Marta. Sua força,
sua dignidade. Mas você não entende com quem está mexendo. Entendo perfeitamente. Minha voz saiu firme. Estou mexendo com o homem que matou meu marido aos poucos e matou meu filho mais rápido. Os olhos dele se estreitaram. Não fale o que você não sabe. Eu sei. Dei um passo à frente. Daniel descobriu tudo. E você temeu que ele contasse. Maurício deu um gole profundo no uísque, como se precisasse de coragem. Seu marido entrou em um jogo que não sabia jogar. Eu tentei proteger vocês. Mas João era fraco. Ele se desesperou. E quando se desesperou, colocou todos nós em perigo. Meu sangue ferveu. Como ele ousava? E Daniel, continuou ele passando a mão pelos cabelos, era igual ao pai. Intrometido, ingênuo. Ele não sabia com o que estava lidando. Se tivesse me ouvido, ele tentou te denunciar, gritei. Maurício finalmente jogou a máscara no chão. Seus olhos endureceram. Ele me seguia. Eu sabia. Mas eu dava uma chance para ele recuar. Ele não recuou. Então você mandou matá-lo. A frase saiu antes que eu pudesse controlar. E naquele segundo, Maurício não respondeu. Ele apenas ficou em silêncio. O silêncio que só um culpado conhece. O silêncio que grita mais alto do que qualquer confissão. Eu estremeci. O ar da sala ficou pesado, tóxico. Então ele se aproximou, devagar, como um predador. Marta, você não deveria ter mexido nisso. Tudo o que fiz foi para proteger a família, para proteger você. Eu dei um passo para trás. Eu não sou sua família. Minha voz saiu baixa, carregada de ódio. Nunca fui. E posso garantir, você nunca mais vai machucar ninguém da minha família. Maurício sorriu. Um sorriso fino, sombrio. Você acha mesmo que consegue me derrubar? Eu conheço cada brecha da lei, cada pessoa influente desta cidade. Você está sozinha, Marta. Não. Eu ergui o caderno. Eu tenho Daniel. A expressão dele mudou. Finalmente, medo real. Ele avançou um passo, mas eu recuei rapidamente em direção à porta. Eu não vim aqui para ameaçar, falei com controle. Vim para dizer que a verdade vai aparecer. E você não pode apagar todos. Posso apagar você. Um arrepio percorreu minha espinha. Mas eu sorri. Um sorriso que nem eu sabia que possuía. Então tente. Saí da casa dele antes que ele pudesse dizer outra palavra. Quando entrei no carro, minhas mãos tremiam, mas meu coração estava firme. Eu tinha visto o verdadeiro Maurício. E ele tinha visto a mulher que eu me tornara. A guerra entre nós não era mais silenciosa, era declarada, e eu estava pronta para destruir cada pedaço do império dele, pelo meu marido, pelo meu filho e por mim mesma. A noite caiu pesada, como se o próprio céu soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Me preparei por horas, revendo cada instrução de Guilherme, cada mapa, cada saída de emergência. Às 23h10, eu já estava dentro do carro dele, estacionado a 2 quadras da ONG. O motor desligado. As luzes apagadas. O silêncio cortante. Guilherme olhou para mim com uma expressão que misturava preocupação e admiração. Marta, é agora. Tem certeza? Mais do que nunca. Respondi sem hesitar. Ele respirou fundo e ajustou o pequeno transmissor no meu casaco. Se algo der errado, você corre. Não olha para trás. Eu só assenti. Não havia espaço para medo. Caminhamos pelas sombras até a lateral da ONG. O prédio, iluminado apenas por um lampião amarelado, parecia um monstro adormecido. Guilherme verificou o corredor dos fundos, o ponto cego que Daniel havia identificado, e me deu o sinal. Entramos. O cheiro de mofo e produto químico preenchia o corredor estreito. Cada passo ecoava, fazendo meu coração pulsar na garganta. Logo adiante, ouvimos vozes abafadas. Guilherme me puxou para trás de uma pilastra. 2 homens vestidos de preto carregavam caixas pesadas marcadas com códigos, as mesmas caixas que Daniel havia fotografado. É agora, sussurrou Guilherme. Ele acionou a microcâmera e se inclinou, filmando tudo. De repente, uma porta ao fundo se abriu com estrondo. E ali, sob a luz fria do galpão, surgiu Maurício. Ele não parecia o político sorridente que a cidade idolatrava. Parecia um general do crime, os olhos duros, a boca tensa, o celular preso ao ouvido. A mulher está metendo o nariz onde não deve, ele dizia. Se aparecer por aqui,
Resolvam na hora. Meu corpo inteiro gelou. Guilherme segurou meu braço, mas eu já estava decidida. Eu precisava ver até onde ele iria. Quando os homens saíram, Maurício ficou sozinho. Dei um passo à frente, saindo da sombra. Boa noite, Maurício. Ele virou lentamente. O choque inicial durou só 1 segundo, substituído rapidamente por fúria pura. Você... Eu, respondi, com o caderno do Daniel. E com tudo o que você achou que conseguiria esconder. Ele deu um sorriso torto. Você realmente acha que vai sair viva daqui? Antes que pudesse se aproximar, Guilherme surgiu atrás dele, apontando uma arma. Acabou, Maurício. A expressão do meu cunhado mudou. Medo verdadeiro, pela primeira vez. Tenho tudo gravado, disse Guilherme. Seus depósitos, suas reuniões, suas ameaças e agora, sua confissão. Maurício olhou de mim para ele, tentando calcular uma saída. Vocês não têm coragem. Mas sua frase foi interrompida por sirenes ao longe. Polícia. Ele arregalou os olhos. Vocês chamaram? Foram seus próprios erros que chamaram, Maurício. Respondi. Você cavou a própria cova. Quando os agentes invadiram o galpão, ele finalmente entendeu que havia perdido. E eu permaneci ali, firme, encarando-o pela última vez. A guerra estava chegando ao fim. E eu tinha vencido. As viaturas chegaram como um golpe de luz rasgando a escuridão. O som das sirenes ecoava pelo galpão enquanto homens armados cercavam todas as saídas. Por um instante, senti minhas pernas falharem. Mas não era medo. Era algo que eu não sentia desde a infância. Alívio. Um alívio pesado, árduo, que vinha com o gosto metálico de tudo o que perdi. Maurício, cercado, olhava ao redor como um animal encurralado. O brilho arrogante nos olhos desaparecera. Agora havia apenas raiva e medo. Muito medo. Ele tentou dar alguns passos para trás, as mãos erguidas, como se aquilo bastasse para apagar décadas de crimes. Vocês estão cometendo um erro, ele gritou, olhando para os policiais. Eu sou uma figura pública, eu ajudo essa cidade. Vocês sabem quem eu sou? Um dos investigadores, sérvio e impassível, respondeu friamente. Sabemos exatamente quem você é. Guilherme entregou o pendrive com as gravações. Helena, que havia chegado logo atrás com reforço policial, trouxe também os documentos digitalizados do caderno de Daniel. A soma daquelas provas era devastadora. Não havia mais como fugir, como apagar rastros, como manipular narrativas. Maurício finalmente se virou para mim. O olhar dele não era mais de superioridade ou desprezo. Era um olhar de derrota. Marta, por que você fez isso? Eu te protegi por tantos anos. Proteção? Respondi, sentindo a fúria subir, quente, viva. Você destruiu minha família. Um pedaço de cada vez. Você matou o João na alma antes de matá-lo no corpo. E depois tirou o meu filho de mim. Não tem perdão para isso. Ele abriu a boca para responder, mas um policial o algemou com força, interrompendo qualquer tentativa de manipulação. Quando o arrastaram para fora, ele ainda murmurava ameaças vazias, promessas inúteis de vingança. Mas tudo aquilo já não me atingia. Eu tinha visto o homem por trás da máscara. E agora ele estava encolhido, pequeno, exposto. O galpão foi tomado por agentes, câmeras fotográficas, lanternas e caixas sendo abertas pela primeira vez. Lá dentro, eles encontraram armas, documentos falsos, listas de nomes e até gravações de voz de negociações clandestinas. Cada descoberta era como uma facada na imagem pública impecável que Maurício construíra. E cada facada era também um passo para restaurar a memória do meu filho. Enquanto os agentes trabalhavam, Guilherme se aproximou de mim. Ele estava pálido, mas havia paz em seus olhos. Marta, conseguimos. Ele falou devagar, como se ainda estivesse processando o acontecido. Né? Eles vão desmontar todo o esquema. Maurício não sai dessa. Eu respirei fundo, tentando absorver aquelas palavras. É o mínimo, respondi. Daniel merece paz e justiça. Guilherme colocou a mão no meu ombro, com respeito. Seu filho foi mais corajoso do que todos nós juntos. O que você fez por ele, poucos fariam. Aquelas palavras fizeram meus olhos arderem. Porque, no fundo, tudo o que eu fiz foi por amor.
Um amor tão avassalador que me transformou numa mulher que eu nem sabia existir dentro de mim. As semanas seguintes foram um turbilhão. O caso explodiu na mídia nacional. Manchetes gritavam o nome de Maurício, agora preso e denunciado por uma lista enorme de crimes. A ONG Esperança Jovem foi lacrada. Diversos cúmplices foram presos. As vítimas, antes silenciadas, agora ganhavam voz. No entanto, por maior que fosse a justiça sendo feita, o vazio deixado por Daniel continuava a sangrar dentro de mim. Nada preencheria aquele buraco. A única coisa que me mantinha de pé era a certeza de que ele não morreu em vão. Helena me visitou algumas vezes, sempre carregando novos desdobramentos do caso, sempre me tratando com respeito e carinho. Acredito que, para ela, Daniel também tinha deixado uma marca profunda. Já Guilherme, bem, ele se tornou parte da minha vida sem que eu percebesse. Não como um substituto de nada, mas como alguém que dividiu comigo uma guerra, e isso nos conecta para sempre. Foi num final de tarde, quase um mês depois da prisão de Maurício, que recebi uma ligação do delegado responsável. Senhora Marta, encontramos algo durante as análises digitais do pendrive do seu filho. Talvez a senhora queira vir até a delegacia. Meu coração deu um salto. O que encontraram? Um vídeo, gravado por ele, provavelmente poucas horas antes da morte. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Quando cheguei à delegacia, o delegado ligou o arquivo sem demora. A imagem de Daniel apareceu na tela. Ele estava no quarto, sentado, a luz fraca iluminando o rosto determinado e assustado ao mesmo tempo. Ele segurava o caderno nas mãos. Minha respiração travou. Mãe, ele começou com a voz embargada. Eu sei que você vai ver isso um dia, e sei que vai ficar brava comigo. Mas quero que saiba que eu fiz tudo isso por nós dois, pelos erros que fizeram o pai sofrer, pelo que esse homem fez com a nossa família. Eu não podia fingir que não sabia. Eu não podia deixar você carregar isso sozinha, mesmo sem saber. Minhas lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse impedi-las. Se algo acontecer comigo, não desista. Procure o nome na última página. Confie na professora Helena. Confie no Guilherme. Mesmo que não pareça seguro no começo, ele quer te ajudar. E, mãe, eu te amo. Por favor, viva por mim. O vídeo terminou abruptamente. Eu fiquei imóvel, como se meu coração tivesse parado. Queria abraçá-lo. Queria dizer que eu estava ali. Queria dizer que eu o obedeci, que segui suas pistas, que lutei por ele até o fim. Mas tudo o que pude fazer foi levar a mão à tela e sussurrar. Eu também te amo, meu filho. Naquela noite, ao voltar para casa, sentei-me na varanda onde João costumava fumar e onde Daniel e eu conversávamos nas tardes de domingo. O vento era suave. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não a paz da ausência de dor, mas a paz da certeza de que eu honrei quem eu amava. O império de Maurício estava destruído. A memória de Daniel estava limpa. E meu coração, embora remendado, batia com dignidade. Peguei o caderno de Daniel, abri na última página e passei o dedo sobre o nome de Maurício. Acabou, murmurei. Você venceu, meu filho. E ao dizer isso, senti que Daniel estava ali. Não como uma sombra triste, mas como uma presença amorosa, orgulhosa. Eu sabia que minha vida nunca seria a mesma. Mas também sabia que o amor que me guiou até ali continuaria a me guiar para o resto dos meus dias. Porque uma mãe pode ser destruída, pode ser quebrada, pode ser ferida. Mas quando luta pelo filho, ela se torna invencível. Há dias em que acordo com a sensação de que ainda estou naquela madrugada fria, diante do galpão, segurando o caderno de Daniel enquanto o mundo desmoronava a meus pés. Outras vezes, acordo com a lembrança do sorriso dele, tão cheio de vida, tão cheio de coragem, que meu coração se enche de uma mistura estranha de dor e orgulho. Acho que a vida é isso, um fio que oscila entre feridas e forças, entre queda e renascimento. Desde a prisão de Maurício, a cidade inteira mudou. Sinto isso quando caminho pelas ruas, quando entro no mercado, quando converso com vizinhos. Pessoas que antes o elogiavam, agora se encolhem de vergonha ao mencionar seu nome. Algumas me pedem desculpas, como se tivessem alguma culpa no que aconteceu. Outras me abraçam em silêncio,
porque entendem que palavras não conseguem cicatrizar o buraco que fica quando perdemos um filho. Mas apesar disso, algo dentro de mim se transformou de maneira irreversível. Antes, eu era uma mulher que aceitava o mundo como ele era, que acreditava que certas batalhas não eram para mim. Achava que aos 63 anos, meu papel era apenas sobreviver ao tempo. Hoje, percebo que subestimei minha alma e o poder devastador que o amor de uma mãe tem quando é empurrado contra o abismo. Minha casa continua silenciosa, mas o silêncio já não soa como castigo, soa como memória. Como se Daniel estivesse ali, espalhado em cada canto, na porta rangente, nas fotos empoeiradas, no cheiro do café que ele adorava, nas anotações que deixou para trás. Às vezes, entro em seu quarto e sento na cama só para sentir a presença dele. Não é alucinação, é amor. Guilherme e Helena continuam por perto, tornaram-se parte de uma pequena rede que me mantém de pé. Helena, sempre delicada, carrega a culpa de não ter feito mais, mas eu sempre digo que Daniel confiou nela por um motivo. Guilherme, por sua vez, fala pouco, mas sei que ele se sente responsável por não ter protegido Daniel. Eu nunca culpei nenhum dos dois. A culpa pertence somente a quem viveu de violência e mentira. Maurício. A justiça está sendo feita. Processo após processo, cúmplices sendo revelados, vítimas aparecendo, histórias sendo contadas. Ver tudo isso acontecer me dá fôlego. Não devolve meu filho, nada poderia, mas ilumina cada passo que ele deu, mesmo com medo. Às vezes, ainda choro. E tudo bem. Chorar não significa fraqueza. É só o coração lembrando que amou profundamente. E agora que tudo passou, tenho uma certeza. Daniel não morreu em vão. Ele deixou um legado. Ele deixou um caminho. Ele deixou um orgulho que nenhuma dor apagará. E eu? Eu renasci das cinzas. Não como quem volta do nada, mas como quem retorna sabendo exatamente quem é. E é por isso que estou aqui, contando essa história. Se você chegou até o final, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me mostra que você apoia meu trabalho e minhas histórias. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, o que achou dessa jornada e o que você faria no meu lugar. Eu amo ler cada comentário. Obrigada por me acompanhar até aqui.